Vídeo de hoje do canal te conta sobre o Palmeiras e a especulação de que outro jogador do Red Bull Bragantino pode chegar ao Verdão. Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras, escancarou suas lamentações específicas contra dois jogadores do Verdão, com as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Roger Silva. Ex-atacante de São Paulo, Palmeiras, entre vários outros clubes, ele se tornou técnico 4 anos atrás e nesse sábado faturou seu 5º título como treinador. Ele comanda o Atlético que venceu de virada o Uberlândia por 3-2, assegurando o troféu Inconfidência. Importante lembrar que o Roger também foi, além dos 5 títulos na carreira, vice-campeão da Série C do Brasileiro no ano passado. São Paulo, que está fora de competições por conta da eliminação no Campeonato Paulista, mas segue ganhando dinheiro graças ao Palmeiras. Primeira entrada de grana se deu com a semifinal do Paulistão. Você lembra que o jogo único foi disputado no Allianz Parque, certo? O regulamento do Campeonato Paulista previa 50% da bilheteria para cada um dos clubes. Na oportunidade, mais de 38 mil pessoas estiveram no estádio Alviverde, gerando uma renda bruta de 5 milhões e 200 mil. Com os descontos sobraram 3 milhões e 700 mil. E dá para dizer que o Palmeiras, ou melhor, que o São Paulo embolsou pouco mais de 1 milhão e 800 mil reais, mesmo valor a que teve direito o Palmeiras. Não bastasse essa grana que veio de ingressos comprados por torcedores palmeirenses, até porque no futebol paulista os clássicos podem ter presença apenas de torcedores do time da casa. O São Paulo também vai ganhar nos próximos dias uma pequena parcela da transferência do Lucas Evangelista do Red Bull Bragantino para o Palmeiras. Evangelista que foi formado na base do Desportivo Brasil, mas também jogou no São Paulo. Ele ficou basicamente 2 anos antes de ser negociado em definitivo com a Udinese. Portanto, dos 4 milhões de euros que o Palmeiras vai pagar ao Red Bull, esse valor equivale a mais ou menos 25 milhões, o São Paulo fica com 1% ou mais ou menos 250 mil reais, somado à bilheteria do clássico, dá para dizer que o Palmeiras desembolsará com o Verdão cerca de 2 milhões de reais. Bora falar agora sobre o Palmeiras. Juninho Capixaba pode ser contratado pelo Verdão. Essa é a mais nova especulação nas redes sociais envolvendo palmeirenses. Juninho Capixaba, que tem 27 anos de idade e pertence ao Red Bull Bragantino. Você sabe que Palmeiras e Red Bull têm feito uma série de negociações recentes. John, jogador da base do Palmeiras, é hoje o camisa 10 do Red Bull. Palmeiras que acaba de vender o Fabinho e comprar o Lucas Evangelista, e essa especulação do Juninho Capixaba estaria associada a uma troca pelo Vanderlan. Vanderlan, lateral esquerdo, formado na base do Palmeiras, iria para o Red Bull e em troca o Verdão receberia o Juninho Capixaba. O que eu consegui apurar no Palmeiras? Essa possível troca não é aprovada no Palmeiras. Mais do que isso, o Verdão assegura que não busca laterais esquerdos, apesar das várias especulações. Já falaram em Juninho Capixaba, em Rubens do Atlético Mineiro e em Ayrton Lucas do Flamengo. O Verdão assegura que nesse momento não busca mais laterais e que seu elenco está formado pelo menos até a véspera do Super Mundial, quando uma nova janela de transferências será aberta. O Super Mundial de Clubes dos Estados Unidos, marcado para junho e julho. Só para fazer uma rápida comparação entre Juninho e o Vanderlan, para você ver se valeria a pena fazer uma troca. O Juninho tem 27 anos, o Vanderlan 22. O Juninho está avaliado em 3 milhões de euros, o Vanderlan está avaliado em 4 milhões de euros. Na atual temporada, o lateral do Red Bull tem 12 jogos, 1 gol e 3 assistências. O Vanderlan tem 11 jogos e 2 assistências. Só para completar, em relação ao Palmeiras, tá rolando um cambismo forte para a partida desse domingo, 18h30, no Allianz Parque. É que na noite de ontem, na última parcial divulgada, já eram mais de 36 mil ingressos vendidos. Certamente o Allianz Parque estará lotado. E todas as entradas com preços menores, especialmente da Gol Norte de R$240 e as outras com valores mais baixos, já foram esgotadas. E agora tem muita gente vendendo ou tentando vender esses ingressos através de grupos de WhatsApp. Os valores originais das entradas partindo de R$240 e chegando a 500. Já tem gente vendendo entre R$550 e R$900. Você pagaria até quanto
para assistir ao seu time do coração jogando contra o grande rival numa final, já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Abel Ferreira decidiu colocar o dedo na ferida. E depois da derrota por 1-0 pro Corinthians, gol do Yuri Alberto no Allianz Parque, no jogo de ida da final do Campeonato Paulista, o Abel decidiu apontar culpados. Ele não gostou da forma como o Veiga e o Estevão se comportaram e transpareceu essa frustração na entrevista coletiva pós-jogo. Primeiro falando sobre o Veiga, abre aspas, futebol é eficiência. Não achei que o Veiga estivesse criativo e precisamos muito dele nesses jogos. Mas as marcações são cerradas e nos duelos de meio campo, eles, o Corinthians, foram melhores e mais eficazes, fecha aspas. Sobre o Estevão, a treta se deu porque o gol do Corinthians nasce de um contra-ataque de uma bola perdida pelo Estevão. O treinador português disse, abre aspas, ele poderia passar a bola para o Vitor Roque. Sendo marcado, não tem problema dar a bola para outros serem protagonistas, fecha aspas. Essa talvez até uma crítica mais forte, alegando que o Estevão tem sido mais fominha e tenta ser protagonista o tempo inteiro. A pergunta que eu deixo para você é, o Palmeiras ainda tem chances de reverter essa derrota e se sagrar campeão? Seria um tetracampeonato inédito, 4 títulos consecutivos? O Palmeiras perdeu as últimas 3 finais de Campeonato Paulista, mas todas fora de casa, conseguindo a reviravolta como mandante. Dessa vez, a reviravolta vai precisar acontecer na Neoquímica Arena, jogo marcado apenas para 27 de março. Boa noite, Abel. Olá. Rodrigo Fragoso, TNT Esportes. Abel, queria a tua análise do jogo, a tua avaliação do que foi esse confronto, no qual o Palmeiras até tem 22 finalizações ao todo no confronto, contra 8, mas acaba saindo, perdendo pelo placar de 1-0. A explicação da derrota acaba morando mesmo na eficácia ou você identificou mais pontos que precisam ser melhorados? Obrigado. Olha, é uma final a 2 mãos. Acho que entramos muito bem nos primeiros 15 minutos. Inclusive, um jogador deles tirou o golo em cima da linha. A partir dos 15 minutos, acho que o nosso adversário conseguiu encontrar o homem livre do meio campo deles, porque nós saltávamos pressão, eles conseguiram encontrar o homem livre e conseguiram ficar com mais bola, mesmo sem... Não me lembro de uma defesa do Everton, por exemplo. Eles fizeram mesmo 8 remates no golo. Eu não me lembro de defesas do Everton sequer, nem em escanteios, que é onde o adversário também é perigoso. Mas sim, tiraram-nos a bola ali em determinado período da primeira parte. A segunda parte foi um pouquinho do que já tinha acontecido aqui contra eles, uma equipa a defender-se bem, e isso há que dar mérito ao Corinthians, uma equipa a defender-se bem e a jogar no contra-ataque, e acho que numa situação de contra-ataque nosso, que podíamos ter passado a bola ao lado, não passámos, perdemos a bola, deu contra-ataque para o nosso adversário. Há uma bola que o Mike acaba por disputar com o Memphis e depois ela sobra para o Rios, que ela ainda bem para o nosso poder, e depois ela ressalta e sobra para ele outra vez, remate fora da área, golo. Portanto, o adversário realmente teve muita eficiência nos seus lances, e nós não fomos capazes de fazer nem essa que tu disseste que saiu em cima da linha, nem as duas do Vitor Roque, em que o goleiro faz 2 defesas, em que o árbitro não vê um escanteio claro, se a bola ia para golo, e a outra que é um livre nosso, que o Vitor Roque chuta dentro da área e o goleiro defende. Portanto, eu acho que basta olhar para aquilo que foi o trabalho de um goleiro e do outro e perceber que a nossa equipa produziu mais, mas o resultado final é deles. Acho que eles se defenderam bem e acabaram por ser extremamente eficazes e não temos nada a perder. Vamos lá discutir a final em casa deles, sem nada a perder. Abel, tudo bem? Boa noite. O futebol é coletivo, mas com os confrontos individuais da partida, né? E chamou muito a atenção o Angeleri com o Estevão e o Palmeiras ali, né, tendo a sua força com o Estevão, e ele está muito bem marcado, né? E assim, além de outros duelos, que eu acho que, especialmente ataque contra a defesa, o Corinthians prevaleceu. Mas ainda sobre o Estevão, como fazer para tentar tirar essa marcação tão grande, que é um jogador muito visado, e parece que o Palmeiras fica meio que o termômetro do time, né? Quando ele não consegue criar muito, né? Não, é normal o adversário querer bloquear os nossos melhores jogadores. Faz parte do jogo, ele tem que arranjar soluções, e nós também, quer individuais, quer coletivas.
essa situação, por exemplo, não pode passar a bola ao Vitor Roque, que está ao lado, e preferiu ir 1 para 3 ou 1 para 4, são decisões. Portanto, quando ele sabe que está a ser marcado, não tem problema nenhum em nós dar a bola para outros serem os protagonistas, e mesmo assim nós criamos, como disse, por exemplo, o Vitor Roque teve 2, o Miquel teve uma no de escanteio, que a bola passou por cima da trave, tivemos uma que o nosso adversário tirou, fora as 3 ou 4 defesas que o goleiro acabou por tirar, ainda ele faz uma defesa torta que ela sai para canto, podia ter entrado dentro do golo, enfim. O que conta é o resultado, e tu falaste numa coisa e eu concordo contigo. Eu acho que o jogo hoje ficou, acima de tudo, definido pelos duelos do meio campo, e acho que o nosso adversário foi melhor que nós nesse quesito. Em termos de oportunidades, não. Em termos de trabalho dos 2 goleiros, não. Mas nesse aspecto que tu colocaste nos duelos do meio campo, sim, eles foram melhores que nós. Abel, boa noite, Zé Henrique, Rádio Olá. Energia 97. Agora ficar 11 dias remoendo uma derrota vai ter um trabalho também grande psicológico. Eu estava trazendo alguns números com os colegas, né? E o Palmeiras, a maioria dos duelos, o seu time desde a sua chegada, sempre perdeu ou empatou o primeiro jogo. Se eu me lembro, acho que contra o Grêmio você venceu lá no Rio Grande do Sul, e contra o Atlético Mineiro você venceu no Mineirão. E o Palmeiras, até no Campeonato Paulista, nunca foi o vencedor da primeira partida, né? Agora o Palmeiras perdeu novamente a primeira partida, mas o jogo que você tem que reverter na casa do adversário vai ser o seu maior desafio em finais, principalmente no Campeonato Paulista, em jogo de mata-mata, não um jogo único? O meu maior desafio foi atravessar o Atlântico para vir treinar o Palmeiras. Esse foi o meu maior desafio. E vir para o futebol brasileiro, esse é que foi o meu maior desafio. Agora é preparar-nos. Como te disse, não temos nada a perder. 24 horas não, porque, como tu disseste bem, temos jogo só daqui a não sei quanto tempo. A Federação Paulista eu acho que deve ser das poucas que deixou prolongar. O Carioca conseguiu acabar hoje, o Paulista não. Mas como disse, não vou entrar por aí. Vamos nos preparar com os jogadores que nós tivemos para ir disputar essa final à casa do nosso adversário. Como disse, não temos nada a perder. Espero que consigamos ser capazes de replicar este jogo, mas com outra eficiência naquilo que é as nossas oportunidades, e disputar a eliminatória à casa do nosso adversário. Abel, correção rápida minha, perdão. 22-3. Minha vista me traiu em finalizações, tá? É que eu também fiquei com a sensação que eram só 3, mas quantas foram mesmo? 22-3 ao todo. O futebol é isso mesmo, 22-3. Já Abel. não é a primeira vez, o ano passado, em casa deles, que perdemos lá. Eles fizeram também durante o jogo todo 3 remates. E o futebol é isto, é eficácia, é eficiência. Acho que foram melhores em 2 quesitos. O teu colega falou, acho que foram melhores no meio campo, duelos do meio campo, onde eles, na minha opinião, conseguiram ser mais criativos do que os nossos. Não achei que o Veiga tivesse criativo, e nós precisamos muito do Veiga nestes jogos. Precisamos que ele apareça nestes jogos. Mas, como tu disseste bem, o teu colega disse, as marcações são cerradas, e eu acho que no duelo do meio campo eles foram melhores, e foram melhores na eficácia. Nós, com 22 finalizações, eu acho que só 8 é que foram enquadradas, e eles com 3 e apenas uma foi enquadrada. Obrigado por me corrigir. Mas o futebol é isto, não adianta estarmos aqui. Quem quiser analisar o jogo de outra forma pode analisá-lo, e vamos seguir em frente. Abel, boa noite. Maurício Ferreira, da Rádio Band News FM. Você faz uma troca forçada no primeiro tempo, com a lesão do Rocha também. O quanto isso você acha que impactou na estratégia que foi montada inicialmente para o jogo? E sobre a situação física também do Marcos Rocha, havia o risco ou foi algo da partida de hoje mesmo? E uma outra situação, caindo para o lado esquerdo, você tem a volta do Piquerez, e na ausência do Rodrigo Garro,
o Ramon Dias escala o Romero, que é um jogador que tem uma característica de marcação e cai desse lado justamente do Piquerez, que gosta de apoiar bastante o campo de ataque do Palmeiras. Foi algo que talvez também tenha influenciado essa criação de jogadas, um Piquerez com essa dificuldade, porque encontrava e batia de frente com o Romero, que tem essa característica de marcação? Obrigado. Olha, não, ele lesionou-se porque se lesionou, são coisas que acontecem no futebol, nada, treinou a semana toda, preparou-se, não teve nada a ver com isso. Agora, quando nós falamos no confronto ataque-defesa, nós criamos oportunidades. Nós sabemos que estes jogos são... Nós criamos mais oportunidades contra o Corinthians do que com o São Paulo, o último jogo. Nós criamos mais oportunidades, só que nós não fomos capazes de traduzir essas oportunidades em golo. Não fomos, é verdade, eles defenderam em 4-3-3, não defenderam com os dois na frente, porque o Memphis caía do lado do Rocha, o Romero caía do lado do Piquerez, esteve um bocadinho mais baixo hoje, na primeira parte. Na segunda fizemos o que tínhamos que fazer. Acima de tudo, acho que a correção que fizemos foi na nossa pressão, que nós na primeira parte não conseguimos, e acho que o adversário foi melhor que nós nos duelos de meio campo. Corrigimos a nossa pressão, não deixámos o adversário jogar, tivemos bola, criámos oportunidades, mais que o nosso adversário, chutámos 8 vezes enquadrado contra uma do nosso adversário, digo-te só duas do Vitor Roque, em que o goleiro defende, mas o futebol é eficácia, é metê-las lá dentro, e hoje nós não conseguimos, e muitas vezes é preciso ter sorte, e hoje não tivemos essa pontinha de sorte. E volto a referir, vejam o trabalho do Everton e vejam o trabalho do goleiro do Hugo, e vocês vão entender que apesar do Corinthians ter defendido bem, apesar do Corinthians ter defendido baixo, apesar do Corinthians ter ganho mais duelos no meio campo, apesar do Corinthians ter vindo jogar aqui em contra-ataque, acabaram por ser extremamente eficazes. Um remate enquadrado, um golo, e nós, nas que criamos, mesmo contra um bloco baixo, não conseguimos fazer nem em jogo jogado, nem em transição, nem em bola parada. E vamos nos preparar, como te disse, não temos nada a perder, vamos jogar a casa do nosso adversário e vamos tentar o nosso melhor para reverter a eliminatória. Abel, tudo bem? André Neto da CBN. Eu queria perguntar justamente sobre a questão da marcação-pressão, porque acho que foi uma coisa que a gente viu um Palmeiras bem diferente em relação ao jogo do São Paulo, principalmente no primeiro tempo, do Corinthians conseguindo muito de se desmarcar na hora que o Palmeiras subia para fazer a marcação-pressão. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre o porquê que o Palmeiras não conseguiu encaixar tanto essa marcação alta, e se você pudesse falar um pouquinho sobre o Felipe Anderson também, que entrou hoje no segundo tempo e parecia muito sem confiança. Obrigado. Olha, o que aconteceu foi que eles descobriram o Roniel. O Veiga saltava da pressão Roniel para o zagueiro e eles conseguiram descobrir o terceiro homem. A bola entrava de zagueiro no Memphis ou entrava no zagueiro no Romero. Ele deixava de frente no Roniel. Mas quantas defesas fez o Everton na primeira parte? Quantos remates eles fizeram? Três remates. Pronto, 3. Estão a ver? O que conta é o resultado. O Corinthians ganhou o ponto final e agora cada um faz as análises que quiser. Não adianta. Havemos de ganhar jogos também assim. Havemos de ganhar jogos, porque o futebol é mágico nisto, mas em 10 jogos jogar assim, eu acho que só vamos perder um. Se jogarmos 10 jogos desta maneira, ou jogarmos 5, ganhamos 4 e perdemos 1. E hoje foi o jogo que nós tivemos que perder. Com mérito do nosso adversário, como te disse, acho que tiveram mérito nos duelos do meio campo, tiveram mérito em encontrar o homem livre, mas sem criar perigo, após os 15 minutos. E na segunda parte foi ataque contra defesa, uma bola, como te disse, o golo surge de um contra-ataque nosso. Como é que eu vou explicar? Como é que expliquem-me isto? O golo surge, contra-ataque nosso, o Estevão perde a bola entra no Memphis, nós vamos para o duelo, nós recuperamos a bola em que o Rios, eu acho que não sei se ele não quer meter de calcanhar, e a bola sobra para o Memphis, e depois sim, uma diagonal do Yuri, uma cobertura, vem para dentro, faz um remate quase de costas, e a bola entrou no canto, portanto, e não criaram muito mais, mas foram eficazes. Em relação ao Felipe Anderson, eu acho que não há problema nenhum. Foi um jogador que esteve praticamente quase sempre fora nesta pré-época. É normal que esteja à procura dessa confiança e vai nos ajudar seguramente ao longo deste ano todo.
Abel, boa noite. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Você falou agora há pouco, né, que o Rafael Veiga não foi aquele Rafael Veiga de criatividade no setor do meio de campo, né? A história conta por si só que ele é o jogador mais decisivo da história do Palmeiras em número de gols em finais. Pensando no jogo da volta, você cogita preencher um pouco mais esse meio de campo para colocar o Veiga cada vez mais perto de Estevão e Vitor Roque? Uma segunda pergunta, você já tem a confirmação da seleção uruguaia se Emiliano, Piquerez ou Facundo foram chamados ou ainda está no aguardo dessa definição do Bielsa? Boa noite. Não tem. Essa é uma seleção que tem processos de trabalho diferentes. Vocês sabem, este tipo de jogos, os grandes jogadores têm que aparecer neste tipo de jogos. E às vezes aparecem por inspiração, outras vezes aparecem por mérito do adversário. Eu estava a dizer ao teu colega, nós não fomos capazes de ganhar os duelos no meio campo. O Rios uma outra vez deixou fugir o Martínez. Nós perdemos os nossos duelos do meio campo e nós olhamos para o jogo e vemos o Veiga que fez uma assistência só na segunda parte, que a bola quase que chegava no Vitor Roque, numa bola metida nas costas. Mas quando tu jogas com um adversário com um bloco tão baixo, com o Veiga a jogar ali entre linhas, onde não há espaço entre linhas, se calhar, olhando agora, se calhar aquelas duas últimas, faltou-me uma substituição. Se calhar é que podia ter tirado o Veiga e metido mais um centroavante na frente e ficava com o Vitor Roque, Lopes e o Tales, exatamente, e deixava os corredores entregues ao Mike e ao Estevão, e do outro lado ao Piquerez e ao Filipe, e ficar com 3 na frente. Foi uma dúvida minha, mas eu acredito sempre que o Veiga é um jogador que tem golo, é um jogador que nos pode decidir a qualquer momento. Mas o problema não foi o Veiga, o problema foi o nosso adversário precisou de 3 remates, um enquadrado para fazer golo, né? E nós rematámos 22 vezes, umas bem, outras mal, e daquelas 3 ou 4 que tivemos, nós não conseguimos fazer 2 delas por também mérito do goleiro do nosso adversário. E pronto, sempre que andarmos à volta disto, eu sei perfeitamente quando são clássicos, são jogos entroncados, não vão haver muitas oportunidades. Volto a referir, criámos muito mais neste jogo contra o Corinthians do que no último jogo em casa contra o São Paulo, e ganhamos o jogo, e este perdemos. Boa noite, Abel. João Quero do Verdazo. Você mesmo comentou que nos primeiros 15 minutos do primeiro tempo o Palmeiras entrou com bastante intensidade, volume de jogo, jogou bem, mas na volta para o segundo tempo, esses primeiros minutos não foram tão bem assim. Até o gol do Yuri Alberto, o Palmeiras não conseguiu criar, sofreu o gol, e mesmo assim você optou por só mexer no time aos 27 minutos do segundo tempo. Eu queria entender o que motivou essa sua decisão e se tem a ver com o risco que envolve você tirar um volante e colocar mais um centroavante. Obrigado. Não, é um jogo é uma eliminatória a 2 jogos. Eu acho que nós podíamos, independentemente se é substituições mais cedo ou mais tarde, achei que a equipa estava bem. É verdade, tu falas do golo, mas o golo vem contra a corrente de jogo, na minha opinião. O Corinthians defendeu-se muito bem, foi capaz de baixar o bloco, ao contrário de nós tentámos ir buscar a pressão alta do nosso adversário, não deixar sair, não deixar construir, e na segunda parte ainda mais. Como disse, eu não me lembro, ainda não vi o jogo novamente. Consegues-me dizer outra oportunidade ou outra situação na segunda parte a não ser a de Yuri? Então, porque é que me fazes a pergunta de dizer que o adversário teve muito mérito, foi capaz de se defender baixo, foi capaz de se defender bem, foi capaz de esperar pelo momento certo, foi capaz de aproveitar a oportunidade que teve para fazer golo, porque durante um jogo de 90 minutos nenhuma equipa nem outra, é muito difícil que não haja uma ou 2 oportunidades para cada lado. E nós depois fomos fazendo as substituições que tínhamos que fazer, na minha opinião, refrescar o corredor direito, que já estava na primeira parte pela lesão do Rocha, refrescámos o corredor esquerdo, fizemos uma troca, tiramos o Emiliano, baixamos o Rios e deixamos estar o Veiga a 8 e metemos um segundo centroavante. E como te disse ao teu colega há pouco, a substituição, que agora é fácil, depois de estar aqui sentado, que eu podia ter feito diferente, porque ainda tinha mais uma, era eventualmente
tirava o Veiga e metia um centroavante mais. Era a única que eu podia ter feito de diferente. Mas como te digo, acho que o jogo se define àquilo que foi o trabalho dos dois goleiros e à nossa pouca sorte, se quiseres, porque também é preciso ter sorte, nos remates que nós conseguimos fazer enquadrados mesmo dentro da área. Se foram remates enquadrados 8, não conseguimos, e o adversário num remate enquadrado conseguiu fazer golo. O sorteio foi feito e a missão está traçada. O Palmeiras já sabe quem serão os seus adversários na fase de grupos da Libertadores 2025, e o grupo G promete ser desafiador, com ingredientes que vão além das 4 linhas. Bolívar, da Bolívia, com a temida altitude de La Paz. Sporting Cristal, do Peru, tradicional no continente. E o Cerro Porteño, do Paraguai, que carrega não só a rivalidade esportiva, mas também a polêmica recente envolvendo o caso de racismo contra o jovem Luigi na Libertadores Sub-20. O Verdão, que sonha com o tetracampeonato, terá que encarar todos esses obstáculos, e a caminhada já começa com tensão e expectativa. A estreia será contra o Sporting Cristal, em Lima, no Peru, e apesar de ser um adversário conhecido do Verdão, não se trata de um time a ser subestimado. Eles costumam fazer bons jogos em casa e têm tradição em Libertadores. Mas o foco mesmo está na segunda rodada, quando o Palmeiras recebe o Cerro Porteño no Allianz Parque. Esse confronto promete ser quente, não só pelo histórico de rivalidade, mas também pela questão extracampo que mobilizou o clube e a torcida. O episódio de racismo contra Luigi não foi esquecido, e o Palmeiras já se movimenta nos bastidores da Conmebol para buscar justiça. Agora, no campo, a resposta pode vir com futebol. O time de Abel Ferreira certamente vai entrar mordido e com apoio em peso da torcida. Mas o desafio mais ingrato é mesmo o duelo contra o Bolívar, na altitude de La Paz, a 3.637 metros do nível do mar. O estádio Hernando Siles é o mais alto desta edição da Libertadores, e isso exige preparação especial. Dificuldade respiratória, bola que ganha velocidade, desgaste físico, tudo se potencializa, e o planejamento da comissão técnica precisa ser cirúrgico. Em 2020, o Verdão já deu conta do recado, venceu por 2-1 na Bolívia e depois meteu 5-0 no Allianz. Agora, o Bolívar segue com nomes conhecidos do torcedor brasileiro, como Fábio Gomes, ex-Vasco e Atlético Mineiro, além de Patito Rodrigues, que passou pelo Santos em 2012. Eles são os atuais campeões bolivianos e avançaram até as oitavas de final na última edição da Libertadores, caindo para o Flamengo. A ordem dos jogos também favorece o Palmeiras, que termina a fase de grupos com 2 duelos no Allianz Parque, contra Bolívar e Sporting Cristal. Isso pode ser fundamental para definir a liderança da chave e garantir vantagem no mata-mata. E cá entre nós, com o investimento pesado que foi feito esse ano, com Vitor Roque, Paulinho e companhia, o Palmeiras não entra só para passar de fase, entra para buscar o título, o tão sonhado Tetra da América. A expectativa da torcida é enorme, e esse grupo pode dar ritmo e confiança para o que realmente importa, decisões. Agora, quero saber de você, torcedor palmeirense, qual jogo vai ser o mais complicado nessa fase de grupos? A altitude de La Paz ou a pressão contra o Cerro Porteño? Comenta aqui, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho, porque essa Libertadores promete fortes emoções. Avanti palestra!